Tanta gente tem medo de trabalhar com porcelana. Será que ela é realmente uma argila tão difícil assim? Ou será que a gente começa a trabalhar com a porcelana esperando que ela se comporte exatamente como outra massa com a qual já estamos acostumados a usar? Hoje eu quero te mostrar como trabalhar com a porcelana e que não tem nada de assustador. Eu vou modelar com ela à mão e no torno e principalmente vou mostrar o que eu observo enquanto eu trabalho. Porque talvez o grande segredo da porcelana seja exatamente esse: não tentar obrigar a argila a fazer o que você quer. Primeiro observa o que ela está te dizendo e depois continua seu trabalho que vai dar certo. Te desejo as boas-vindas ao meu canal. Eu sou Flávia Pircher, ceramista. Aqui dá uma peça minha de porcelana, bem fininha, olha. Muitos me perguntam como eu faço para trabalhar a porcelana e nesse vídeo eu vou te mostrar que não tem nada de assustador. A peça de porcelana pode ser tão fininha quanto a peça de grès. Ambas as massas são da Argila e Companhia, massa porcelana, massa grès claro. E agora eu vou responder para vocês que me pediram como trabalhar com essa porcelana, que não tem nenhum mistério, você vai ver como é simples. Porcelana também é uma massa cerâmica. Às vezes a gente fala porcelana e parece que nós estamos entrando em outro universo, mas a gente não precisa criar esse medo todo, sabe? Assim como acontece quando pegamos qualquer massa cerâmica que nunca foi utilizada pela gente, que a gente precisa conhecer. Qual é a plasticidade, como que ela responde à pressão, qual que é a umidade, ela abre facilmente, ela trinca na borda, quanto de água ela tolera, como que ela responde ao torno. Então, antes de pensar porcelana é difícil, eu prefiro pensar assim: eu ainda não conheço o comportamento dessa massa. Isso muda completamente a sua relação com o material. Então você começa exatamente como qualquer outra massa. A massa é ela para uniformizar a umidade, né? O que está mais dentro, o que está dentro, ela fica mais úmido, o que está fora fica mais seco. Então você precisa amassar mesmo que ela tenha sido extrusada a vácuo. Você vai perceber que no começo, você viu no vídeo, ela é muito dura. Conforme você vai manuseando, ela vai amolecendo. Isso se deve por uma característica da porcelana que se chama tixotropia, que é uma qualidade de um material mudar a sua viscosidade, né? Ele vai ficando mais fluido, assim, ele vai ficando mais mole conforme você mexe na solução. Então, ao mexer na porcelana, você vai ver que no começo ela tá meio dura, mas conforme você vai amassando, ela vai amolecendo. Não coloca água, tá vendo? Eu tô trabalhando totalmente sem água aqui, tá? Isso vale para qualquer massa cerâmica, grès, terracota, porcelana. Como dizia minha sensei, um pouco de água cola, muita água enfraquece. Aí a argila quebra, ela desmonta, ela fica pesada demais. Se você quiser trabalhar com placa, você vai abrir a placa do jeito que você está acostumado. Seja no método coreano que o João Felipe ensinou pra gente no curso de placa. Seja no rolo, na plaqueira. Você vai perceber que conforme você vai abrindo, as laterais elas vão craquelando. Isso é comum, isso acontece com qualquer massa cerâmica.
porque você vai estirando ela. Então pega um cartão plástico e passa nas laterais. Observa que o meu cartão não está deitado. O cartão está perpendicular em relação à base. Para compactar a base, não coloca água. Mas isso é uma coisa que eu ensino para você abrir placas, seja qualquer tipo de massa. Aqui nesse vídeo tem várias dicas para você que quer abrir uma placa que não empena. E se você quiser se aprofundar ainda mais em abertura de placa, você pode vir conhecer o vídeo, as videoaulas do curso que eu gravei com o João Felipe Cursino. Então, você vai usar as guias de madeira para abrir a sua placa da mesma maneira que você já está acostumado a fazer com qualquer massa cerâmica. As guias, elas vão servir como referência para não ficar uma parte mais grossa do que a outra. Essa uniformidade da placa cerâmica, ela é imprescindível, qualquer que seja a massa que você está trabalhando. Conforme você vai abrindo, você sempre vai observar se as laterais estão rachando. Se elas estiverem rachando, você já sabe que você tem que colocar somente o cartão de plástico e nunca a água. Tá vendo? Não precisa de água. Depois que você virou 360 graus a argila, a placa agora, eu gosto de passar o cartão plástico. Você também pode usar essas espátulas que a galera usa na culinária, deitando o cartão e pressionando. Isso serve tanto para alinhar partículas, ajuda também a deixar ela menos craquelenta, menos seca, e também ajuda você a olhar se tem alguma bolha de ar. Aqui tem uma pedrinha, alguma impureza, então vamos tirar. E aí eu vou virar, porque conforme eu vou abrindo, ela vai grudando no tecido, o que vai impedindo a extensão dela. Virei. O manuseio da porcelana é tão importante quanto o manuseio de qualquer argila. Você não vira assim, puxando ela desse jeito para ela fazer essa dobra que o tecido está dobrando. A hora que você vai virar, você vira de uma maneira que ela fique reta. Vou passar o cartão. Aqui tem uma bolha, acho que dá para identificar. Vou furar a bolha na perpendicular até o final e passo o cartão no sentido contrário para empurrar o ar para fora. Ainda tem ar aqui. Pressiono e puxo. Foi embora. Aqui tem outra, olha, tô vendo pelo vídeo. Que interessante, olha, dá para enxergar no vídeo e ao vivo não dá para ver. Aqui. Continuando aqui, compactei bem a superfície dela, mas eu tô vendo que tá craquelando as laterais, então eu venho com o cartão menor, que ele é mais prático de trabalhar, e vou compactar as laterais. E conforme eu vou mexendo nela, ela vai amolecendo cada vez mais, por conta da tixotropia. Tixotropia é uma propriedade reológica muito interessante da porcelana e ajuda a explicar por que às vezes ela parece amolecer enquanto você está trabalhando, mesmo sem acrescentar tanta água. Em termos simples, o material tixotrópico ele diminui a sua viscosidade quando ele é submetido ao movimento. Ele se recupera gradualmente e aí, se ele fica em repouso, ele volta a ficar mais rígido. Na porcelana plástica, isso se manifesta de uma maneira um pouco mais complexa do que numa barbutina. Mas esse princípio ajuda a entender muito o comportamento da massa durante a porcelana. No torno, quando você coloca a porcelana nele, ele começa a centralizar, abrir, subir a parede, trabalhar repetidamente, você vai perceber que a porcelana ela vai amolecer. Ela amolece mesmo se você não coloca muita água.
A água no torno, ela deve servir somente para lubrificar, mais nada, porque se você exagerar na água, a peça não aguenta e colapsa. E aí dá aquela sensação de incompetência. Por que ela está ficando tão mole? Não é necessariamente a água que está penetrando, é essa mudança da organização interna do sistema particulado da porcelana que está sob esforço. Então, esse sistema é constituído por partículas minerais muito finas, mais a água. E quando ela está em repouso, essas partículas formam uma estrutura interna que contribui para a resistência da massa. Mas, quando a gente aplica o cisalhamento, que é amassar, pressionar, trabalhar no torno, parte dessa estrutura é rompida, ela é reorganizada. E nessa reorganização, a massa amolece, simplificando. Em repouso, a estrutura interna das partículas tem uma resistência maior ao movimento. E sob movimento, cisalhamento, a estrutura se reorganiza, se rompe e o material flui mais facilmente. Novamente, se ela entra em repouso, novamente ela enrijece. Então, você vai perceber que depois que essa dependência, na verdade, do tempo sob cisalhamento, a pressão que você exerce, ela é a característica da tixotropia, né? Então, você vai ver o seguinte, parou de modelar a argila, a massa de porcelana, ela começa a secar, ela endurece muito rápido, muito mais rápido do que as outras massas que você está acostumado. Por isso, dá essa sensação que é muito difícil trabalhar. Na verdade, é porque você não pode se estender muito nesse processo de modelagem. Uma vez que ela está na forma que ela quer e você não fica mexendo mais nela, ela já vai se enrijecer. Mas tem uma distinção muito importante. Nós não devemos chamar simplesmente qualquer amolecimento da porcelana, seja no torno ou na modelagem manual, de tixotropia, né? No torno acontece simultaneamente várias coisas: a água, cisalhamento e a orientação das partículas, a alteração da estrutura interna, a deformação da massa. Além disso, a questão da plasticidade, né? E tixotropia não é sinônimo. A argila é plástica e a porcelana, além de ser plástica, tem essa característica de amolecer conforme ela é movimentada, né? Mas vamos lá, vamos continuar abrindo a nossa placa agora com a guia 5, tá? Eu tô abrindo aqui direto no tecido, normalmente eu coloco direto na massa, normalmente eu coloco um tecido em cima, mas eu tô abrindo dessa forma que é para você enxergar a abertura e ver que ela se movimenta da mesma maneira que um grez normal, e a maneira como eu tô abrindo, seja com o rolo, com aquela ferramenta coreana, com o batedor que seu Vicente vende, é exatamente igual a de outra massa, tomando cuidado com essa questão do ressecamento dela. Então, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, antes de virar a placa de lado para ver a outra parte dela, eu vou passar o cartão, vou furar as bolhas. E vou cuidar muito bem das laterais para que elas não fiquem com trincas. Lembra que na hora de virar a gente se utiliza de um tecido para ele grudar aqui em cima, olha. Se você não tem muita firmeza, você pode colocar um disco aqui embaixo para segurar e virar. O importante é você conseguir virar sem fazer essa dobra aqui, olha, que eu tô fazendo com o tecido, sem fazer isso com a argila. Eu gosto de abrir a minha placa entre 4 e 5 milímetros, para que ela consiga ficar bem fininha. Ela aguenta ficar fina não só porque ela é uma porcelana, porque você viu na minha peça que eu faço isso com o grez também. Ela aguenta ficar fininha porque o método de abertura, a forma como eu lido com a argila, é que faz com que a placa fique muito compacta e não tenha deformações.
Eu vou utilizar um molde de biscoito, desse tipo de molde de biscoito que eu vendo, eu gosto muito dele, tá? Eu vou apoiar a placa aqui, olha, sobre o molde de biscoito, com bastante gentileza, e vou devagar acomodando, vou colocar aqui num torno. Para poder girar. E devagar eu vou acomodando a placa sobre o molde. Pode acontecer dela dar essa estria. Você tem duas opções. Ou vem com um cartão plástico e vai compactando, ou então você pode usar um outro recurso que eu gosto bastante, que é utilizar um filme plástico. O filme plástico, ele é super prático, porque ele me permite virar argila, ó, e eu passo a mão. E ele não dá essas estrias. Esse filme plástico pode ser usado, esse recurso, com qualquer argila, não precisa ser necessariamente a porcelana. Olha, eu consigo apertar, compactar, que ele manda muito bem, ele ajuda muito bem, ó. Eu vou aproveitar e eu poderia ir devagar, apertando, 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 até ela ficar exatamente com o formato da peça de cerâmica. Entretanto, eu vou aproveitar essa oportunidade e fazer uma peça que a Leonora, que é uma aluna minha, pediu para eu mostrar para ela como que se faz aquela peça, com as bordas do bowl de porcelana bem fininhas. Então, eu já aproveito e já ensino para ela e para você também. Percebe que eu vou compactando ela, pressionando, que essa compactação, ela ajuda muito a realinhar essas partículas. Então, você lembra que as partículas de todas as argilas, inclusive da porcelana, que é um tipo de massa cerâmica, ela são filamentos, e esses filamentos, se estiverem organizados na mesma direção, você vai ter mais chance de sucesso e menor probabilidade de trinca e empenamento. Depois que eu garantir que essa parte aqui esteja bem compactada, porque eu estou fazendo uma pressão como se eu estivesse fazendo uma drenagem linfática, eu vou tirar o filme e aí eu vou trabalhar as bordas. As bordas eu vou utilizar água. Essa água, gente, ela não é para amolecer, ela é somente para lubrificar a mão e eu conseguir escorrer a mão assim, olha, pela porcelana e fazer esse movimento aqui para as pétalas irem afinando, como se, perdão, para as bordas irem afinando, como se fossem pétalas de flores. Ó, eu só faço isso aqui. Conforme eu ponho a mão, eu pressiono e puxo. Pressiono e puxo. E assim, olha, eu vou afinando. Vou levantar aqui para você ver. Olha a espessura disso. É somente, Leonor, esse movimento que você vai fazer para conseguir o efeito daquela peça que você queria. Agora eu vou trocar o torno e pegar um torno um pouquinho mais alto para eu ter espaço para trabalhar. Umedeço a mão e tiro o excesso. Se ela tiver um pouco trincada, pressiona mais e não coloca água, ó. Não coloca mais água, só pressiona. Fechou aqui, ó. E aí eu vou puxando, aperta e puxa, aperta e puxa. É esse movimento que você vai fazer. Aperta e puxa. Você vai perceber que se a porcelana ela fica um pouco mais rígida porque ela tá secando ou porque ela tá em repouso, é só você colocar um pouquinho de água e começar a manusear ela assim, que automaticamente ela amolece. Por quê? Por conta tanto
do acréscimo de água, que vai amolecer, quanto também pela tixotropia. Então, no final das contas, a porcelana ela é muito fácil de ser trabalhada, porque rapidinho você consegue reamolecer ela. Olha lá. E assim, puxando, ela fica exatamente com a forma das pétalas. Tô apoiando aqui, olha, para levantar um pouquinho a borda, eu consegui colocar o dedo por dentro também. Aqui ela tá trincada, é só eu amolecer, umedecer o suficiente, lembrando que essa água, o objetivo não é amolecer, o objetivo é lubrificar e permitir que eu consiga escorregar a mão desse jeito. Que conforme a mão vai secando, você vai perceber o quê? Que ela vai grudando, e conforme ela gruda, ela solta pedaço. Não é isso que eu quero que ela escorra. Então, enquanto a mão estiver conseguindo fazer esse movimento sem grudar na argila, você faça o movimento sem molhar mais, sem a necessidade de molhar. Você vai molhar somente quando você precisar lubrificar para ela continuar escorregando assim. Pronto, depois que eu fiz a borda inteira dela, com esse trabalho de afinar, eu vou compactar o fundo da peça, para ter certeza de que ela vai ficar bem retinha, bem compactadinha. Pode ser uma borrachinha, um cartão, você vê que eu não uso muitas ferramentas, né? Faço uma coisa bem simples. E eu vou aproveitar e experimentar esse fundo que eu ganhei da Duffer para fazer o pezinho da peça, vamos ver. Uhul! Olha lá que legal! Demais! Já saiu o pezinho com o logo e tudo, gente, ó. Tá aqui, ó. As ferramentas da Fernanda. Excelente, Fê, muito obrigada. Agora eu vou deixar essa peça aqui como qualquer peça normal, como o molde tá por dentro, assim que eu perceber que ela tá rígida, eu já tenho que desenformar para não correr risco de dar trincas aqui, por conta de que a argila vai começar a secar e vai retrair, e a parte de dentro, que é o molde, não vai retrair. Então vamos aguardar. E enquanto eu vou esperar aquela peça secar, eu vou mostrar para você, para desenformar, né? Eu vou mostrar para você como fazer o acordelado, que também outra aluna me perguntou, que ela não tá conseguindo fazer o acordelado com a porcelana. Eu vou fazer um bolzinho aqui com o acordelado, olha. Normal, pego uma bolinha. Amasso. Vou dar uma boa compactada, confesso que eu tô bem viciada nesse batedor aqui do Seu Vicente, ferramentas aqui, ó. E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, enquanto eu tô fazendo isso daqui. Quando eu falo, assim, pra vocês dessas ferramentas, eu não tô ganhando nenhum tostão pra fazer propaganda deles, tá? Isso aqui não é publi, não é marketing, tá? Eu tô falando das ferramentas porque elas são realmente boas e porque eu uso de verdade no meu dia a dia. Se vocês quiserem entrar em contato com a Fernanda, com o Seu Vicente ou com qualquer outra pessoa, fornecedor que eu menciono, com o Eduardo Apolaro da Argila e Companhia, pode perguntar para eles não me pagam nada para fazer propaganda. Se eu tô falando para vocês, é porque eu uso
e porque são materiais bons que vale a pena divulgar, porque a gente gosta de coisa boa, né? Então, pus o jornal aqui, que é para ele não grudar no chão e eu conseguir virar a peça assim. E da mesma maneira como você que me perguntou sobre o acordelado, faz acordelado em qualquer outro tipo de peça, você vai fazer aqui. Você vai fazer a base, vai ranhurar, e aí você só vai tomar cuidado que se por um acaso você estiver fazendo a cobrinha, você faça uma cobrinha de modo que não fica muito mexendo muito para lá e para cá, porque você lembra que a porcelana ela é um pouquinho mais seca que a argila comum. Ou seja, faz um trabalho que você não fica manuseando muito a porcelana para não ter perigo dela ressecar, tá certo? Vai usar o material colante que você está acostumado, seja água, barbotina, tuna, você sabe que eu adoro usar tuna. Se você não sabe como fazer tuna, venha aqui olhar esse vídeo que eu mostro para você como fazer. Quem me ensinou a fazer foi o José Augusto, que por sua vez aprendeu com a Adriana Martinez lá na Argentina. A tuna é um colante natural, então olha só, eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. Ah, ela começou a craquelar aqui, não tem problema nenhum, porque agora você vai ranhurar e você vai amolecer com o seu colante que você gosta, seja água mágica ou tuna. Agora, se eu posso te dar uma dica de ouro, é o seguinte: isso não é só para porcelana não, tá? Isso é para todas as peças. Uma coisa que eu aprendi com João Felipe Cursino, misturado com o que eu aprendi com Austin, a gente faz, em vez de fazer um cordão, a gente faz uma fita, porque com isso a gente consegue subir de maneira muito mais rápida a sua peça, sem ficar manuseando, e o encaixe é muito melhor. Só que isso não é porque é porcelana não, tá, gente? Isso daqui é porque é qualquer tipo de material que você for fazer um acordelado. Se você fizer em forma de fita, você vai otimizar em muito o seu processo. Lembra que o lado de fora você também tem que fazer aquela costura, ó, mesclando as argilas, exatamente como você faz do lado de dentro. Pronto. Ranhurei. Vê que rapidinho você sobe, ó. A fita você pode fazer com a parte de trás da mão. Ou, de novo, pode usar o batedor do seu Vicente. O importante é você compactar muito bem a sua fita. E se perceber que ela deu uma craqueladinha, mesmo o princípio da placa, ó, cartãozinho. Agora, mudei a posição da câmera para você perceber uma coisa muito importante na colagem. Não põe de uma vez. Inclusive, se eu ponho de uma vez, ó, falta até um pedaço. Você vai apoiar e vai pressionando. Conforme você vai pressionando, a fita, ela vai, ou o cordão, ele vai indo para frente. Isso serve não apenas para não dar cruzamento aqui, para não sobrar argila em demasia, mas também para não aprisionar bolha de ar na colagem, porque conforme eu vou empurrando, eu empurro a bolha de ar para frente. Olha lá. Tá certinho. Essa costura é super importante no trabalho de acordelado. Tanto a costura quanto a colagem. São pontos de muita atenção nesse tipo de modelagem.
Craquelou? Só passa o cartão, nada mais. Ó lá, ele alisa por completo, ó. Tira o craquelado por completo. Não precisa de água, tá bom? Depois que eu montei ela inteira, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma bolinha, também do Seu Vicente. Essa daqui, eu acho que o original dela é pro torno, não sei. Eu vou usar uma super ferramenta, que é uma lixa de pé, sem a lixa, para dar uma paleteada e dar uma boa compactada. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho no acordelado, porque eu acho que dá uma boa compactada. E ele também ajuda a unificar a espessura da parede, tá? No caso da porcelana, a gente vai fazer isso assim que... Ó, que legal. Só que você toma cuidado que quando você for paletear desse jeito, o que vai acontecer? Ela vai ficar mole. Então, apoia ela. Por que ela vai ficar mole? Você já sabe, por causa da tixotropia, porque eu tô batendo nela, tô mexendo pressionando. E ela vai amolecendo cada vez mais, então toma cuidado. Se ela amolecer demais, dependendo do tamanho da peça, você faz isso, espera ela enrijecer e depois continua, tá? Se precisar dar uma acertada nela, olha. Ferramentinha bonitinha, alisa por dentro. Pegar minha Gilbra, que também a função original não é para isso, mas eu posso usar. Dar uma compactada no fundo, assim. Como posso subir a parede aqui, olha. Puxando para cima. E já dá uma acertada também. Quer acertar a boca do bowl? Espera ele endurecer, porque ó, eu mexi tanto nele, olha como ele tá mole. Espera ele enrijecer um pouquinho, e aí você vem e acerta. Eu passei o cartão, olha, para fechar todas essas estrias aqui fora. Se ele tá meio tortinho, vamos acertar ele aqui, ó. Pra ele ficar bem redondinho, do jeitinho que a gente quer ele. Pronto. Agora é só esperar ele enrijecer. Eu posso usar beliscão, posso trabalhar com placa, posso construir do jeito que eu quiser. Praticamente todos os mesmos processos que você utilizaria com outra massa. A diferença está na atenção que você vai dar ao comportamento desse material, né? Então, se perceber que a borda está começando a abrir, você viu que eu passei o cartão. Não continua forçando, reorganiza o material, não acrescenta água, faz a correção necessária, é contínua, é uma conversa, você dá uma comanda, você faz uma ação e a porcelana te retorna, ela dá a reação. E no torno? O torno talvez seja um dos maiores medos, a porcelana é super difícil e tal. Bom, você já percebeu que a porcelana ela amolece muito fácil, então no torno você não vai ficar bobeando colocando um monte de água, porque ela não suporta tanta água assim. Aliás, você não precisa de muita água no torno em nenhuma argila. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar pouca água, vai centralizar mais rápido, vai modelar mais rápido para não ter que ficar girando e não ter que colocar água. E lembra que a água no torno ela é somente para lubrificar a sua mão, ela não tem mais nenhuma função. Então, não precisa de tanta água assim, tá certo? Eu não gosto de pensar que a água ela é uma ferramenta, uma solução para modelagem. Eu uso a água necessária para diminuir o atrito entre a minha mão e a massa, não para encharcar a porcelana, nem a porcelana e nem nenhuma outra massa. O que a porcelana está me dizendo? Essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Quando nós trabalhamos com uma massa nova, nós precisamos desenvolver uma espécie de repertório de sinais.
A borda começou a rachar, a parede perdeu sustentação, a superfície está secando muito rápido, a massa está grudando demais na mão, está ficando mole, está resistindo à abertura. Cada uma dessas coisas é uma informação, e quanto mais trabalhamos com esse material, com essa massa, mais rapidamente você vai aprender a interpretar as informações. É exatamente como acontece quando você troca de qualquer argila, qualquer grés, qualquer massa. Você precisa de um período de adaptação. E a porcelana, ela não é diferente. Tem um outro ponto muito importante também. A porcelana não é uma coisa só, olha. A porcelana, ela tem diferentes tipos de porcelana. Porcelana de Limoges, na França, porcelana chinesa, porcelana brasileira. Então, você vai ver que você vai comprar de um fabricante, ela vai estar de um jeito, ela estava num tipo de plástico, num tipo de pacote, ela vai estar com certo grau de umidade. Porcelanas de diferentes procedências têm formulações diferentes. Então, qual fabricante, como que está a umidade, qual peça você quer fazer, qual método de modelagem você quer usar, observe o comportamento dela. Uma massa de porcelana, ela responde de maneira diferente no torno, na modelagem manual, mas você entendendo que ela tem essas características, aí você vai conseguir lidar com ela, com esses diferentes materiais. Palavras, o que a porcelana está dizendo para você? Se você nunca trabalhou com ela e ouviu dizer que ela é muito difícil, experimenta. Ela merece essa chance, porque a porcelana é lindo, cara. Olha essa peça, olha que legal. A massa, abre a placa, deixa ela rachar, deixa ela cair no torno, vê até onde ela vai, observe em que momento ela começa a rachar, em que momento ela colapsa, quanto de água se pôs, põe menos, põe mais, conhece o material, permita-se experimentar. É assim que nós construímos intimidade com a argila. E com a porcelana não é diferente, tá certo? Talvez essa seja uma das coisas mais importantes que a cerâmica tem para ensinar para nós ceramistas. Nós estamos sempre aprendendo. A gente tem mania de querer acertar de primeira, de querer a melhor argila de primeira, de querer a melhor modelagem de primeira. Mas a matéria não funciona exatamente assim. Cada material tem uma resposta. E ser ceramista é desenvolver a sensibilidade para perceber essa resposta. Então eu não quero que você termine esse vídeo pensando assim, agora eu já sei trabalhar com porcelana. Eu quero que você termine esse vídeo pensando, agora eu sei como começar a conhecer uma porcelana. Porque quando você aprende a observar a matéria, você deixa de depender apenas de receita pronta. Você começa realmente a compreender o material com o qual você está trabalhando. Agora essa peça ela já está um pouquinho mais firme, tá? Ela perdeu aquela moleza toda, então eu vou apoiar ela no torno e como qualquer outra peça, apoio por dentro e vou por fora cortando sempre, colocando a faca, ó. Eu não enfio a faca de uma vez, nunca faço isso em nenhuma argila, né? Eu vou afundando aos poucos e com isso acertando a borda do jeito que eu quero acertar. Vou afundando até eu conseguir cortar ela. Assim que eu percebo que isso aqui não tá mais mexendo, já desenforma, gente. Isso não é só pra porcelana, não. Isso é pra qualquer argila. Molde por dentro não dá pra bobear. A peça endureceu,
você já vira, tira sempre o molde da peça, pronto. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina, por aí vem, que desculpa aí a brincadeira, se meu filho estivesse aqui, ela falava, vai cantar mesmo? Mas ó, ficou linda, né? Tá vendo? Tem até a marca da puxada, olha. E agora é só secar e dar acabamento. Nada difícil, né, gente? Super possível. Se você já trabalha com porcelana, me conta aqui nos comentários qual foi a maior diferença que você percebeu quando saiu do grés convencional e começou a trabalhar com a massa de porcelana. E se você nunca experimentou porque tinha medo, talvez esteja na hora de pegar um pedaço de massa de porcelana e descobrir por si mesmo que é maravilhoso trabalhar com esse material e que não é um bicho de 7 cabeças. Te desejo uma boa semana.